Boa noite, Angola! Sejam todos bem-vindos à primeira edição do nosso programa. Eu sou a Ariana Vraz Vitória e para mim é um prazer muito grande ter-vos aí do outro lado. Fiquem em nossa companhia. Uma vez mais, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta edição especial do nosso programa. Estamos aqui para lhe manter informado sobre os principais factos noticiosos que marcaram a semana aqui nos Estados Unidos da América. Começamos com o segundo e último face-a-face entre Donald Trump e Joe Biden, que aconteceu ao olhar atento de milhares de americanos que esperavam por um debate civilizado. Joe Biden e Donald Trump apresentaram os seus argumentos finais em um debate marcado por acusações mútuas, mas com muito menos interrupções. Veja. O presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden enfrentaram-se na noite de quinta-feira em Nashville durante o último debate presidencial de 2020, onde o tema da pandemia do coronavírus, a interferência estrangeira nas eleições dos Estados Unidos, a imigração, a economia e muitos outros temas foram discutidos de forma ordeira e com poucas interrupções, com um controle mais rígido sobre o tempo e o uso da palavra. Christine Walker foi a moderadora que durante 90 minutos controlou o debate, tendo em seu comando a opção de desligar o microfone caso um dos candidatos fizesse várias interrupções. Joe Biden e Donald Trump apresentaram os seus argumentos finais aos eleitores, de forma a convencer os indecisos. O presidente Trump, que continua em desvantagem nas pesquisas, defendeu o seu histórico sobre a pandemia e criticou Joe Biden por não ter atuado em muitas propostas democratas enquanto era o vice-presidente. E alertou que as prioridades democratas prejudicariam a economia. Donald Trump disse que quer que a América aprenda a conviver com a realidade do coronavírus, mas Joe Biden acredita que ainda é preciso tomar precauções, já que o vírus se vem propagando novamente em muitos estados do país. Joe Biden criticou ainda o presidente por não fazer mais para prevenir a morte de mais de 200 mil americanos. Depois de funcionários da inteligência anunciarem que a Rússia e o Irão estão a tentar interferir nas eleições, a moderadora perguntou a Biden como ele responderia a tal interferência. Joe Biden disse que qualquer potência estrangeira que interferir nas eleições pagará um preço. Qualquer país que se interfere em nossos assuntos pagará um preço, porque eles estão afetando a nossa soberania. Embora o tema da imigração não constar do plano original, a moderadora questionou os candidatos sobre o assunto. Biden mostrou-se indignado com a separação de pais e filhos de imigrantes na fronteira com o México, enquanto Donald Trump o censurou por não ter aprovado uma reforma migratória quando era o vice-presidente durante o governo de Barack Obama. Crianças foram arrancadas dos braços dos seus pais e separadas. Isto é um crime. Trump, uma vez mais, repetiu a sua defesa de que os menores são usados pelos pais para entrar no país e defendeu o reforço da fronteira entre os Estados Unidos e o México. O assunto surgiu depois de advogados denunciarem que precisam localizar os pais de 545 crianças separadas na fronteira. De recordar que os pais destas crianças foram deportados para a América Central sem os seus filhos. Um dos momentos mais sérios do debate foi quando os candidatos lançaram-se sérias acusações sobre corrupção e Joe Biden clarificou que nem ele nem o seu filho receberam dinheiros da China, nem de qualquer outro país estrangeiro. A declaração foi em resposta aos argumentos de Donald Trump que Joe Biden abusou do seu poder quando era o vice-presidente em uma suposta conspiração com seu filho em referência a relatórios duvidosos que foram publicados recentemente. Em resposta, Joe Biden afirmou que Donald Trump pagou 50 vezes mais impostos na China do que nos Estados Unidos, referindo-se a um relatório recentemente divulgado pelo New York Times, que revelou que o presidente Trump mantém uma conta bancária secreta na China. No tema da política externa, Donald Trump disse que o relacionamento extraordinário que desenvolveu com Kim Jong-un evitou milhões de mortes, enquanto Joe Biden respondeu dizendo que tudo o que Trump fez foi legitimar um governo autoritário. Biden disse ainda que a reeleição do presidente Trump seria perigosa para o ambiente. Muitos americanos estavam preocupados com o segundo e último debate e esperavam com ansiedade para ver se iria verificar uma repetição do caos do último debate. Felizmente, para a surpresa de muitos,
Desta vez, o debate esteve à altura do povo americano, que assistiu a uma discussão civilizada, onde os dois candidatos souberam manter uma postura aceitável do princípio ao fim. Cerca de 55 milhões de americanos acompanharam o debate, uma cifra inferior comparada ao primeiro debate. Na visão dos analistas políticos, não houve nenhum vencedor, mas há quem diga que a grande vencedora foi a moderadora por ter conduzido um debate organizado. Passando a outras notícias, um jovem de 19 anos foi preso na Carolina do Norte por ser o proprietário de uma van contendo armas explosivos e ele tinha também o plano de cometer um ato de terrorismo, incluindo o assassinato de Joe Biden. Como estava claro em março que Joe Biden seria o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Alexander Treisman começou a desenhar um macabro plano para assassinar o ex-vice-presidente, declararam as autoridades federais em documentos judiciais. Um homem de 19 anos acusado de porte de pornografia infantil em setembro passado foi preso com um esconderijo de armas e materiais explosivos. Revelou um processo judicial recente e os investigadores descobriram que ele esteve a cerca de 6 quilômetros da casa do ex-vice-presidente Joe Biden depois de fazer um post online perguntando: "Devo matar Joe Biden?" Alexander Treisman foi preso pela primeira vez em maio, depois de funcionários de um banco na Carolina do Norte reportarem o abandono de uma van no estacionamento, o que levou à descoberta pela polícia de várias armas e contrabando no interior, de acordo com um processo judicial do Tribunal do Distrito Médio da Carolina do Norte. Os polícias encontraram armas, incluindo uma AR-15, materiais explosivos e outras caixas de munições. Foram encontrados igualmente mais de $500 mil, bem como várias outras armas de fogo, desenhos de aviões colidindo com edifícios e imagens de conteúdo de pornografia infantil, de acordo com um processo judicial investigado pelo FBI. Treisman foi preso logo que a polícia e o FBI começaram uma investigação que descobriu que ele tinha um grande interesse em ataques terroristas e tiroteios em massa e havia viajado pelo país inteiro comprando armas em vários estados, de acordo com o Ministério Público Federal. Nos dispositivos de Treisman, os investigadores descobriram que em abril ele fez uma publicação com a legenda "Devo matar Joe Biden", seguido por uma linha de tempo de pesquisas na internet, onde ele buscou informações sobre o endereço da residência de Biden, as leis estaduais sobre armas, óculos de visão noturna e escreveu uma lista de verificação terminando com "execute". Treisman não tem antecedentes criminais e o seu advogado disse ao FBI que ele foi diagnosticado com o síndrome de Asperger aos 12 anos, embora tenha negado qualquer condição de saúde mental em uma entrevista inicial com as autoridades. Até agora, ainda não está claro por que Treisman não foi acusado de outros crimes federais, além de posse de pornografia infantil. Por outro lado, 13 homens, 7 dos quais associados a um grupo de milícias antigovernamental chamado The Wolverine Watchmen, foram presos sob a acusação de conspirar para sequestrar a governadora de Michigan, atacar a legislatura estadual e ameaçar a polícia. We will find you. We will hold you accountable and we will bring you to justice. Um outro caso semelhante aconteceu em Maryland, quando um homem foi preso após supostamente ter deixado um bilhete ameaçando Joe Biden e a sua candidata Kamala Harris em uma casa com a placa de jardim apoiando os candidatos democratas. Atualmente, James Del Reed, de 42 anos, enfrenta uma acusação de ameaças contra 12 importantes candidatos a presidente e a vice-presidente. A pandemia do coronavírus tornou a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos diferente de qualquer outra na história deste país. As votações começaram mais cedo, mas os resultados só poderão ser conhecidos mais tarde. Em muitos estados, as formas de votação foram tão diversificadas que mesmo de um telefone as pessoas emitiram seu voto. A maior preocupação atualmente para os especialistas eleitorais, membros do Congresso e mesmo os eleitores é o crescente indício de possível violência no dia da eleição. A participação nas votações antecipadas continua a quebrar recordes nunca antes visto. Na visão de muitos analistas, os primeiros números mostram que o eleitorado de 2020 é maior, mais jovem e mais diversificado do que em 2016. A votação antecipada vem acontecendo desde cedo um pouco por todo o país. Esta semana, milhares de eleitores americanos esperam em longas filas mais de 7 horas para votar, nesta que é uma das eleições mais controversas que os Estados Unidos já viveram.
Vários estados expandiram as opções de votação, incluindo o voto por correspondência, em resposta à pandemia do coronavírus. Embora o voto online não seja ainda uma realidade para todos os eleitores, mais de 30 estados permitem que os eleitores americanos a residir no estrangeiro, cidadãos com deficiências e militares, votem por correspondência, por fax, e-mail e, em alguns estados, através de um portal online. Esta prática tem sido questionada em grande escala devido à crescente ameaça de ataques cibernéticos, mas há quem diga que votar online parece uma evolução natural do processo cívico e uma forma de aumentar a participação eleitoral. Apesar de muitos críticos alegarem que o voto online não dá garantias de segurança e é suscetível de ser alvo de hackers, esse tipo de votação está a acontecer em muitos estados. Os dados da votação antecipada sinalizam um forte entusiasmo democrata nos principais estados, mas analistas de ambos partidos dizem que os republicanos ainda podem superar essa vantagem se os seguidores de Donald Trump comparecerem em massa pessoalmente no dia da eleição, a 3 de novembro. Por outro lado, aumenta a preocupação sobre possíveis confrontos em locais de votação devido a profundas divisões partidárias e as recentes alegações do presidente Trump de que os democratas vão roubar a eleição. O presidente Trump exortou igualmente os seus seguidores a irem às urnas e acompanharem o processo de perto com muito cuidado. Esses apelos preocuparam defensores dos direitos de votos e funcionários eleitorais, especialmente à luz dos distúrbios civis em várias cidades do país, que colocaram grupos armados de direita e esquerda uns contra os outros. As preocupações com a possível violência nas urnas surgem em um momento de grande estresse para os funcionários eleitorais que lutam para conduzir uma eleição em tempo de pandemia, ao mesmo tempo que tentam tranquilizar os eleitores de que o processo democrático permanece justo e transparente, mesmo em meio às declarações do presidente sobre possível fraude eleitoral. A secretária de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, anunciou recentemente que as pessoas não terão permissão para portar armas em locais de votação, nem em qualquer corredor usado pelos eleitores ou a menos de 30 metros de qualquer edifício onde haja um local de votação no dia da eleição. Este anúncio surge devido a temores crescentes de violência no dia da eleição. A Procuradora-Geral de Michigan, Dana Nassel, disse ainda que o Estado está a preparar-se para todos os cenários possíveis no dia da eleição. Já em Nova York, o Departamento da Polícia está a trabalhar em conjunto com um posto de comando cibernético do FBI, o Conselho de Eleição da cidade e o seu Departamento de Inteligência para monitorar eventos cibernéticos, de modo a garantir que ameaças online no dia da eleição sejam monitoradas e respondidas de acordo. A possível violência no dia das eleições é ainda mais preocupante devido ao fácil acesso que as pessoas aqui têm de adquirir uma arma. E uma empresa americana intensificou ainda mais o debate sobre o uso de armas de fogo aqui nos Estados Unidos ao criar uma pistola com o formato de um telefone inteligente, ou simplesmente um smartphone. À primeira vista, esta pistola parece apenas um telefone, mas com um simples movimento, esta converte-se em uma arma real, com uma aparência inofensiva, mas com o mesmo potencial trágico que qualquer arma convencional. Veja. Por incrível que pareça, este não é um telefone inteligente, mas sim uma pistola de 9mm calibre 380 de duplo barril, como se conhece nos Estados Unidos. A aposta é da empresa Ideal Conceal, que a criou com o propósito de os seus usuários autodefenderem-se. A pistola conta com uma armação que oculta o gatilho e, graças ao seu desenho, não necessita de capa e pode facilmente ser transportada no bolso como se fosse um simples telefone sem levantar qualquer suspeita. Segundo o seu fabricante, a segurança desta pistola é máxima, uma vez que, quando se encontra bloqueada, não representa nenhum perigo para o seu portador. Entre as características da pistola smartphone, destaca-se o facto de ser ligeira e com uma só peça. Tem um desenho simples e um excelente funcionamento. Conta também com uma grande velocidade e maior precisão, e a sua construção é sem martelo. Como mostra o seu criador, a arma pode inclusive ser colocada no cinto da calça como são colocados os telefones, sem chamar qualquer atenção dos que estão ao redor. Mas com um simples movimento, esta deixa em descoberto o gatilho e duas bocas, que numa primeira impressão parecem entradas para carregar o telefone ou mesmo entrada para os auriculares, que afinal são as saídas para as balas que, ao disparar, saem duas ao mesmo tempo.
Venho de um incidente quando levava comigo a minha pistola de forma oculta. Estava num restaurante quando um menino gritou que eu estava armado e de repente todos viraram e ficaram a olhar para mim. Neste momento, dei-me conta que tinha de inventar algo para os que têm permissão para portar armas possam fazer com mais discrição. Apesar do inovador e útil que pode ser esta pistola, muitos experts asseguram que pode também ser uma grande dor de cabeça para os polícias. Nas ruas, a polícia terá de ter mais cuidado quando estiver a tratar de deter um cidadão, porque não saberá se o mesmo estará apenas a tirar um telefone ou uma pistola. Esta é uma situação que pode causar muitos problemas na decisão que o polícia tem de tomar em apenas frações de segundos. Segundo o inventor desta arma, muitos dos polícias com quem conversou sobre esta pistola não creem que venha a ser um problema. Inclusive, eles mesmos foram os primeiros interessados em adquiri-la. Os críticos asseguram que a pistola poderá também ser um perigo nos aeroportos, mas mais uma vez o seu fabricante diz que não, porque ao passar pelas máquinas de TSA, o alarme soará como qualquer pistola, o que alertaria as autoridades. A arma, que já saiu ao mercado, conta com uma larga lista de compradores, mas também uma lista de pessoas que se opõem à sua venda, alegando que agravaria ainda mais a onda de violência que os Estados Unidos vem vivendo com o uso descontrolado de armas. E vamos agora a uma breve pausa. Se vai por um copo d'água, um refresco, corra! Nós voltamos já já com muito mais. E já cá estamos, passamos agora às notícias relacionadas à pandemia do coronavírus. O impacto catastrófico na saúde global causado pela Covid-19 continua a preocupar a população a nível do mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde a nova onda de contágios continua a avançar a níveis assustadores por todo o país. Nesta sexta-feira, o país registrou um novo recorde. Em apenas um dia, mais de 80 mil novos casos foram registrados. Os especialistas de saúde já advertiram que o panorama poderá agravar-se nas próximas semanas e uma nova pesquisa mostra que cerca de 500 mil de pessoas poderão vir a morrer até finais de fevereiro. Disparou-se a nova onda de contágios por Covid-19 nos Estados Unidos. Texas, Califórnia e em mais de 25 estados registram um aumento alarmante de novos casos que já começou novamente a criar enchentes nas salas de cuidados intensivos. Depois de nações inteiras fecharem durante o primeiro surto do coronavírus no início do ano, alguns países, incluindo os Estados Unidos, estão neste momento a tentar implementar medidas de prevenção mais direcionadas à medida que os casos aumentam novamente em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Dados compilados pela Universidade Johns Hopkins mostram que no início desta semana, mais de 40 milhões de pessoas contraíram o vírus desde que a doença foi detectada pela primeira vez na China.
Na sexta-feira, o país registrou um novo recorde. Em apenas um dia, mais de 80 mil novos casos foram registrados. Especialistas de saúde já alertaram que o colapso chegará no inverno e se prevê que cerca de 500 mil de pessoas venham a morrer até finais de fevereiro. Os internamentos também aumentaram a 40% em apenas um mês. O Dr. Anthony Fauci disse que este é o momento de se considerar o uso de máscara obrigatório nos Estados Unidos. Com a economia enfraquecida e uma população preocupada com a ideia de novas medidas de restrições, as autoridades tentam evitar um temido ressurgimento da doença e mais mortes. Neste momento, a pergunta que não se quer calar é que grandes preparações fizeram os países, incluindo os Estados Unidos, para preparar-se para a segunda onda de contágios. A resposta é simplesmente não muito. Durante esta semana, a troca de acusações entre o presidente Donald Trump e os especialistas de saúde no que se refere à pandemia elevou-se depois de Anthony Fauci, o doutor especialista em doenças infecciosas, ter dito durante uma entrevista que não o surpreendeu o facto do presidente ter contraído a Covid-19. Absolutely not. Donald Trump respondeu às alegações do doutor, dizendo que ele é um desastre. Em meio de tanto caos, a boa notícia é que já há uma data prevista para a chegada de uma vacina nos Estados Unidos. 1 de novembro parece ser o tão esperado dia. As principais vacinas progrediram nos testes de laboratório em velocidades recorde. 2 primeiros ensaios clínicos sugerem que a imunização proporciona uma resposta imunológica favorável e um perfil de segurança, mas as dúvidas permanecem. O diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, garantiu que as fases dos ensaios clínicos são aquelas que garantem a segurança, pois pode-se estar atento a qualquer evento adverso grave que possa ocorrer durante as provas. Enquanto se espera pela chegada da vacina nos Estados Unidos, em alguns estados já se começou a planear a sua distribuição. Em Nova York, os funcionários do ramo da saúde, trabalhadores essenciais e os anciãos serão os primeiros a receber a vacina quando estiver disponível. Já em Califórnia, o governador Gavin Newsom anunciou que antes da distribuição da vacina no seu estado, uma equipa médica composta por vários especialistas vai analisar de forma independente se a vacina cumpre com os requisitos e se é segura para ser distribuída, mesmo depois de ser aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos. Esta semana, a FDA, a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, autorizou o uso do medicamento Remdesivir para tratar os pacientes internados com a Covid-19. A partir de agora, os pacientes internados poderão ser tratados com medicamento sem grandes restrições. A empresa que fabrica o Remdesivir tinha apenas uma licença de emergência para distribuir o medicamento, mas a partir de agora o fará com menos limitações. E voltamos à notícia do momento: eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Pois saiba que os democratas e republicanos concordam que, sem dúvidas, esta é a batalha política mais importante para muitos americanos. Mais de 80 mil americanos já emitiram seu voto, enquanto os ataques entre Donald Trump e Joe Biden intensificam-se. Veja. A contagem da votação antecipada mostra um nível recorde de participação cívica antes do dia das eleições. Milhões de votos já lançados mostram que os eleitores altamente entusiasmados estão a garantir que os seus votos sejam contados nesta histórica eleição. Os democratas esperam que esta energia leve a vitória ao candidato do seu partido no dia 3 de novembro. Os democratas registrados estão a vencer os republicanos nos estados que fornecem análises partidárias das votações antecipadas. Os republicanos, no entanto, são mais propensos a afirmar nas pesquisas que pretendem votar pessoalmente no dia da eleição. Por isso, o seu partido espera que uma parcela esmagadora dos votos sejam ganhos para Donald Trump no dia da eleição. Apesar de semanas de campanha, logo após o debate, os dois candidatos não descansaram e partiram para as suas campanhas. Joe Biden regressou para Delaware e Donald Trump foi para a Flórida, onde participou de um ato de campanha, onde mais uma vez o distanciamento físico não se verificou e muitas pessoas não usavam máscaras. No sábado, o presidente Trump emitiu seu voto antecipado em West Palm Beach, na Flórida, onde tem registrado a sua residência. Normalmente, o presidente costumava votar em Nova York, mas mudou de residência para a Flórida no ano passado. O presidente usou uma máscara quando emitia o seu voto, mas a removeu quando dirigiu-se aos repórteres e disse que o seu voto foi um voto muito seguro. It was a very secure vote.
Depois de emitir o seu voto, Donald Trump disse aos repórteres que votou para si mesmo. I voted for a guy named Trump. No momento da votação, haviam vários seguidores do presidente Trump com bandeiras e cartazes e gritavam mais 4 anos. O democrata Joe Biden ainda não votou e é provável que vote pessoalmente em Delaware no dia da eleição a 3 de novembro. Delaware não oferece a votação antecipada em pessoa, como na Flórida. Os dois candidatos também estão atentos ao voto da maior minoria do país, que é a comunidade latina. São mais de 32 milhões de hispanos a residir nos Estados Unidos, que também representa um importante voto para o candidato que quer chegar à Casa Branca. Joe Biden e Donald Trump enviaram as suas mensagens à comunidade hispana na esperança de ganhar o seu voto. Hispanic community in this country wants law and order. They want protection. They want safety. They want to have that great safe feeling. And we provided that. Hispanic Americans, please get out and vote. There has never been in our history a president that has done more for you or even close. Success for Latino Americans is essential to the success of our nation. Your voices, your vote are going to help decide this election. And I promise you, with your support, we'll build a better nation for the future. 24 out of 100 kids in school are Latino. You are our future. We need you, and I'm with you. Já na reta final da campanha presidencial, Donald Trump e Joe Biden estão cada vez mais ativos nos estados-chave como Pensilvânia, Flórida, Michigan e muitos outros. Nestes estados, os rivais pretendem a todo custo conquistar o voto dos indecisos. Há apenas 7 dias das eleições presidenciais, enquanto várias sondagens mostram que Joe Biden lidera a corrida, muitos analistas, especialmente republicanos, pensam que ainda não há razões para celebrar, até porque nas eleições passadas, Hillary Clinton liderou quase toda a corrida, mas acabou perdendo. Good evening. O FBI advertiu que o Irão e a Rússia estão a tentar interferir nas eleições presidenciais. Segundo os oficiais de inteligência, Teherão está a tentar prejudicar a campanha de Donald Trump. A agência federal assegurou que a partir destes países se conseguiu informações pessoais dos eleitores e se está a propagar mensagens de desinformação para provocar caos e ferir a democracia dos Estados Unidos. O diretor do FBI alegou que é uma campanha de falsificação de e-mails desenhado para manchar a campanha de Donald Trump. Iran and Russia have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections. Durante um evento de campanha, o presidente Trump admitiu que o Irão não quer que ele seja reeleito. Be from Iran saying, let's make a deal. A conferência foi feita de forma inusual e sem apresentar provas concretas. O diretor do FBI acusou o Irão e a Rússia de interferirem nas eleições presidenciais, o que levou a muitos senadores democratas a reagirem. Para os democratas, a informação apresentada não faz menção de nenhum dos candidatos e acusaram os funcionários dos serviços de inteligência de simplesmente usar a informação para favorecer o presidente Trump. Vários destes e-mails foram enviados aos votantes democratas de Pensilvânia, Flórida, Arizona e Alasca. Na mensagem aparece como remetente o grupo Proud Boys, que já negou qualquer envolvimento. Uma das vítimas foi uma estudante universitária da Flórida que preferiu ocultar o seu rosto e disse estar em choque porque no e-mail que recebeu diziam ter a sua informação pessoal e que sabiam em quem ela votou. Já na reta final à corrida à Casa Branca, o Partido Democrata começou a usar as suas armas mais poderosas. O ex-presidente Barack Obama saiu em campanha e defendeu como nunca a Joe Biden, lançando vários ataques contra Donald Trump nesta quarta-feira em Filadélfia. Barack Obama, que sempre atuou de forma muito diplomática, desta vez não poupou os ataques diretos a Trump e deixou bem claro que Biden é sem dúvidas o melhor candidato para ocupar a presidência. He hasn't shown any interest in doing the work, or helping anybody but himself and his friends, or treating the presidency like a reality show that he can use to get attention. E para terminar a nossa edição de hoje, vamos a uma notícia que também foi muito comentada esta semana aqui em Washington, D.C. O presidente Donald Trump divulgou extratos de uma entrevista que concedeu à jornalista da CBS, Lesley Stahl, do programa 60 Minutos, onde o presidente acusou a jornalista de fazer perguntas injustas. Donald Trump sentiu-se incômodo pelas perguntas e acabou terminando a entrevista abruptamente. Veja.
Are you ready for some tough questions? You're going to be fair. I'm going to be fair. Just be fair. But you're okay with some tough questions? No, I'm not. You're not okay with tough I want questions? to be fair. You don't ask Biden tough questions. Me? Huh? I don't even. It's terrible. I It's only terrible. interview you. So you don't want to lock up Governor Whitmer, but you want When to did I lock say up lock her up? I the never said. Bidens, right? But you Why want- would I lock her up? you No, but want- why did you say you don't want to lock up the governor? Of course I don't want to lock her up. Why would I lock her up? Because you were in front of a rally of people saying it, encouraging it. I never said it, Leslie. You said the other day to Suburban Women, will you please, like, will you please? Oh, I please?" didn't say that. You know, that's so misleading the way, and I said that in a joking way. The way you have it, it's like, oh, like I'm begging. I'm kidding. Play it, and I'm kidding. That is such a misleading question, Leslie. But what about the masks? A lot of people are wearing masks. I mean, I looked yesterday, a lot of people were, and it's outdoor. They want it outdoor, and we're doing it But outdoor. I can't believe after what happened in the Rose Garden here, after the announcement, with all the people getting sick, that you are not being more strongly encouraging about wearing masks at your I rallies. tell people to wear But you masks. don't. You Said look every out and rally. you're not wearing them. And you don't say, please put on Well, your have you mask. been looking yesterday? Take a look yesterday in Arizona. Everybody behind me But had a I'm mask. looking- The way you said that Yeah. is why people think of you and everyone else as fake news. I think we have enough of an interview here. Okay, that's enough. Let's go. Let's go. Let's go meet for 2 seconds, okay? Thanks. I'll see you later. E chegamos assim ao fim do nosso programa. Esperamos voltar na próxima edição com mais manchetes. Até lá!